Moçadinha do sétimo ano, eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu espero que todos vocês estejam bem. Galera, professor Couto na área, tá? Vamos entrar no módulo 8, na página 269, um módulo bem interessante. Sugiro para você que está vendo o vídeo, que esteja com um caderninho aí do lado, anota todas as dicas e quando precisar dá uma pausa nesse vídeo, ok? Anote suas dúvidas e na quarta-feira a gente vai esclarecer todas, belezinha, galera? Então a gente vai trabalhar com os domínios e os reinos dos seres vivos. Então hoje a gente vai aprender uma classificação um pouquinho mais complexa, tá bom? Para variar, claro. Muito que bem. Pessoal, como que a gente classificava antes? Bem, Aristóteles foi o primeiro a pensar nessa divisão. Sim, aquele filósofo grego, bem antigo lá, aproximadamente, 384 anos antes de Cristo. Ele separava os organismos em animais e vegetais. Muito, mas muito tempo depois, veio um outro homem chamado Carl von Linné, ou para nós aqui apenas Linneu, e ele fez a classificação usando os grupos em reinos, tá? Ele agrupou e nominou daí de reino. E agora, mais recentemente, nós estamos usando a denominação domínio. O que é isso aí? Você tinha o reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí decidiram pegar acima do reino e colocar mais uma categoria que nós chamamos de domínio. Então nós temos o dreficofage, né? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ok? Olha como que ficou a classificação com esses domínios. Galera, nós temos três domínios, tá? O domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. O domínio bactéria e o arquea, eles eram os integrantes do reino Monera. Então, pensa comigo. Antes nós tínhamos 5 reinos, né? Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Repetindo, 5 reinos. Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. O domínio bactéria e o domínio arquea pegaram o reino Monera e dividiram em 2. Então o domínio bactéria pegou o reino Eubactéria, que era um pedacinho lá do reino Monera. O outro pedacinho do reino Monera ficou com o domínio Arquea. Então nós falamos que o domínio Arquea tem o reino Arqueobactéria. Para você entender bem, se você juntar o reino Eubactéria e o reino Arqueobactéria, você tinha o antigo reino Monera, tá bom? Agora pense, se nós tínhamos 5 reinos, eu tirei o Monera. O Monera foi dividido em 2 domínios. Agora sobraram 4. O reino protista, o reino fungo, né, ou fungi, o vegetal e o animal. Eles vão pertencer ao domínio eucária, ok? Então o que nós fizemos apenas? Pegamos o reino Monera e dividimos eles com 2 domínios. Quem sobrou, os outros 4 reinos, foram para o domínio eucária. Vamos falar um pouquinho de cada domínio agora, tá? Anota essas dicas, pessoal. O domínio bactéria, tá? Ele compreende dentro dele, tá? O reino Eubactéria. Quem está dentro deste domínio? Estão as bactérias e as cianobactérias. À sua direita, você tem a foto de cima de uma cianobactéria e de baixo uma bactéria. Quais são as características? Esses indivíduos são unicelulares, eles só têm uma célula, tá? Unicelular significa uma célula. E procarionte são indivíduos em que o núcleo dentro da célula, ele não tem membrana. Esse núcleo é espalhado, tá bom? Unicelular, uma célula, e procarionte, o núcleo é espalhado. Outras características são as seguintes. As cianobactérias são autótrofas. Autótrofo significa que faz seu próprio alimento, tá? Auto quer dizer em si e trófo significa alimento. Esses indivíduos podem fazer fotossíntese, por exemplo, ou outros processos mais complexos chamados de quimiossíntese, que nós vamos aprender depois.
Só saiba que autótrofo faz seu próprio alimento. E as bactérias podem ser heterótrofas, ou seja, elas precisam englobar, elas precisam pegar um alimento que já está pronto, se alimentar de alguma coisa. Elas não conseguem fazer. Autótrofo faz alimento e heterótrofo engloba ou absorve o alimento que já está pronto de outra fonte. E agora vem o domínio Arquea ou Arqueia, nosso segundo domínio. Quem está dentro deste domínio? Os integrantes do reino Arqueobactéria. Bem, quem são esses? São bactérias especiais, galera. Olha o nome arqueo, lembra arqueológico, coisa antiga. Essas bactérias são super resistentes. Nós chamamos elas de extremófilas. Elas vivem em condições extremas. Também são unicelulares, formadas por uma célulazinha, e também são procariontes, e o seu núcleo é espalhado no citoplasma, tá bom? Arqueia ou Arquea são bactérias que vivem em ambientes extremos, dentro de vulcão, dentro de ambientes muito salinos, ambientes muito frios, tá? Então elas sempre estão naquelas condições bem desfavoráveis. E agora o nosso último domínio, o domínio Eucária, que vai trabalhar com todo mundo que sobrou. Lembra? O Monera foi dividido em 2 domínios, então sobraram 4 reinos. O reino protista, que tem as algas, tá? As algas são autótrofas ou autotróficas, elas fazem seu alimento. E os protozoários. Os protozoários são heterótrofos, eles precisam fabricar seu alimento. Tanto alga quanto protozoário são unicelulares, eles são formados por uma célula. O reino em seguida, o reino maravilhoso, é o reino vegetal, que são as plantinhas na sua maioria, tá? São organismos autótrofos, fazem seu alimento. Multicelulares, formados por mais de uma célula. E eles são eucariontes, tá? Galera, nesse domínio Eucária, todos são eucariontes. O nome está dizendo, né? Eucária, eucarionte. O que é eucarionte? São os indivíduos que as células têm membrana ao redor do núcleo. É todo bonitinho, tá? Procarionte, núcleo espalhado. Eucarionte é o núcleo bonitinho, tudo separadinho. Então, depois do reino vegetal, vem o reino fungi. Galera, os funguinhos, todos eucariontes, já expliquei. Olha que legal. Os fungos podem ser formados por uma célula, nós vamos estudar. Os fungos de uma célula são chamados de leveduras, tá? Mas não se preocupe com esse nome agora. E os fungos também podem ser pluricelulares, que são aqueles que nós enxergamos por aí. E detalhe, pessoal, todos os fungos são heterótrofos. Não existe fungo que faça fotossíntese, tá? Eu espero que você esteja anotando todas essas dicas aí, tá? E não fique com dúvida. Então, reino fungi, todos heterótrofos. E por último, super, hiper, mega, blaster especial, o reino animal ou metazoa. Galera, formados todos por diversas células pluricelulares, todos heterótrofos, não existe animal que faça fotossíntese, né? E eucariontes, como eu já disse, vou repetir, o núcleo da célula é todo separadinho, ok? E é claro que a gente vai ter um resuminho no final aqui, pessoal. Se você está com dúvida, dá uma pausa nesse vídeo e copia esse esqueminha, tá? Então, olha a filogenia entrando em ação aqui. Você tem um ancestral comum, tá bom? Depois você tem a bactéria, a arquea e o eucária. O que é isso? São os domínios. Então, estes 3 domínios deram origem aos reinos. O domínio bactéria tem o reino Eubactéria. O domínio arquea tem o reino Arqueobactéria. O domínio Eucária tem os reinos Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Se você ainda não entendeu, vamos lá.
Se você pegar o reino Eubactéria e Arqueobactéria e fizer um círculo ao redor dos dois, antigamente o nome deles era Monera, reino Monera. Por isso que nós tínhamos os 5 reinos, beleza? Eu espero que agora tenha ficado muito, muito claro isso para você. Qualquer coisa, anota sua dúvida aí. Mas é claro que eu tinha que falar uma coisa muito importante aqui no final. Pessoal, os organismos vírus, eles não estão dentro dos reinos e nem dos domínios. Por quê? Porque os vírus não têm células, galera. Eles não têm célula, eles são acelulares, ok? Então você tem que ficar muito esperto. Vírus e bactérias são coisas diferentes, tá? O vírus da gripe, a bactéria que causa infecção, doenças causadas por agentes diferentes. Não se esqueça, o vírus é acelular, ele é como se fosse um pequeno robozinho, ok? Então nós temos hoje o problema com o Covid, né? O coronavírus. Então repare que ele não é uma bactéria. Então existe uma diferença e nós, claro que das ciências do 7º ano, temos que saber isso aí. Anota para mim no seu resumo aí, então. Os vírus são acelulares, eles não são formados por nenhuma célula. Por isso, eles não estão dentro dos domínios e nem dentro dos reinos. E é claro, para finalizar esse pequeno resumo do nosso módulo 8, eu vou deixar vocês com exercícios. Por quê? Agora que nós temos um resumão do que está acontecendo com domínios e reinos, nós precisamos treinar. Pessoas, tarefa para vocês, missão especial para os meus ninjas. Página 273 e página 274. Façam com carinho as atividades, o teste e a parte do em casa. E na quarta-feira nós vamos trabalhar com esses exercícios. Vamos deixar essa apostila zeradinha, tá bom? Um grande abraço para você e toda a sua família, tá bom? Até breve, meus amigos. Tchau!